Olá amigo, olá Moçambique. Está no ar o programa Saúde e Vida, o seu espaço inteiramente dedicado aos cuidados que devemos ter com a nossa saúde. Hoje vamos falar dos cuidados com a nossa saúde durante a quadra festiva. Bom, o período das festas é marcado por celebrações, reuniões familiares, alegria compartilhada. No entanto, não devemos nos esquecer que a nossa saúde e a nossa segurança devem ser prioridades. Portanto, fique atento ao nosso programa, pois hoje vamos partilhar dicas, recomendações de cuidados que devemos ter para manter a nossa saúde durante as festas. Olá, como é que se chama? Ruth Francisco Nhaca. Cremelo do Mário. Chamo-me Áurea. Daniel. Daniel, né? Já sabe onde é que vai passar as festas, tanto Natal como fim de ano? Sim, em casa com a família e demais pessoas mais próximas mesmo. Vou passar, Natal vou passar em casa da minha mãe, assim como já fizemos programa com a família. Isso estou a falar dos meus irmãos. Então, vamos passar lá em casa da minha mãe, que é no bairro Ferroviário. A passagem de ano ainda não sei, mas o Natal já tem um sítio marcado. Vou passar com a família em Boquice. Qual é a sua abordagem para garantir uma condução segura durante os eventos festivos? Será que verifica o estado do veículo antes de sair? Sim, primeiramente é verificar a água, o óleo, procurar ver também se a iluminação ela é boa. Então é quando depois me ponho à estrada. Como é que tem sido a alimentação da família durante esta época da quadra festiva e durante a celebração das festas? Uau, boa pergunta, gostei. Porque há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, quando chega esses dias aqui, era só gastar dinheiro à toa, que depois a alimentação acordávamos no dia seguinte, toda a comida já está podre, ou porque fez mal, a pessoa teve com dor de estômago. Mas graças a Deus agora um bocadinho de conhecimento já temos que não podemos encher muita comida que não é necessária. A comida que nós sabemos que não dura muito tempo, por exemplo, estou a falar de feijoada, a maionese, não podemos encher tanto porque sabemos que não vai levar muito tempo e não só, sabemos que pode vir a provocar um dor de estômago, a pessoa pode não se sentir bem e aí, sabendo que é dia das festas, é difícil para socorrer aquela pessoa. Vamos supor que na família ninguém de saúde, ninguém trabalha no hospital, aí corremos para pegar a pessoa para o hospital, aí acaba sendo muito difícil. Pois é, quando é um momento festivo, nós temos muitas guloseimas em casa. Então é um dia que se come um pouco de tudo, tanto como verduras, como também carnes. Dia de carne, todo mundo sabe. Mas também misturamos com verduras por causa das vovós que querem um pouco de sitsacado, que é para poder manter a dieta deles. Na verdade, a pessoa, para poder se pôr na estrada, exemplo, durante essas quadras festivas, a pessoa tem que saber se controlar em termos de entrar na estrada sem o álcool, é a primeira coisa. Então, procurar mesmo ter a condução defensiva, porque é o que tem nos ensinado na escola, enfim. Então, é muito bom a pessoa procurar prevenir desse modo. Falando de álcool, eu não entro muito. Tenho família, né, que consome, mas eu não. Mas também não sou daquele que não posso estar com as pessoas que consomem. Veja só, eu posso até estar com as pessoas que consomem e a pessoa me confundir que talvez também consumir álcool, mas não tem nada a ver. Para mim é sabendo como consumir álcool. Sabemos que o dia da festa cai na segunda-feira, até aqui não sabemos se na terça-feira voltamos ao trabalho ou não. Costumam verificar, por exemplo, a procedência da data de validade dos alimentos antes. Sabemos que muitas vezes entramos em supermercados e compramos enlatados, coisas assim. Costuma ter atenção com isso? Data de validade, se o produto está em dia, essas coisas todas? Por acaso sim, costumamos já prestar atenção nesses pequenos aspectos, por causa mesmo desses nossos vovós que estão doentes. Eles devem comer comidas muito saudáveis, então acabamos prestando atenção nessas coisas. Se fosse só por nós, jovens, com saúde, eu acho que seria mais fácil, mais easy levar, porque o preço está baixo. Mas quando é para alguém de idade, temos que sempre prestar atenção, que é para poder aumentar os dias de vida deles. Em caso de presenciar algum acidente de trânsito, sabe como procurar ajuda médica ou ajuda para salvar a vítima?
Primeiro é correr para salvar a pessoa. Então aí é que depois procura-se, por exemplo, ocorrer-se a polícia, levar a pessoa ao hospital, se possível. Com essas medidas de precaução para o bom uso dos fogos de artifício, está a tomar todas as medidas para garantir com que todos estejam em segurança na sua família neste dia? Eu, em particular, não uso, mas quanto às medidas, eu creio que o passo número 1 é evitar que as crianças usem. Porque as crianças não têm o devido cuidado, não sabem como manusear e correm diversos riscos. Agora, quanto a nós mais velhos, eu acho que quem está no consumo de álcool deve se abster, de tentar usar. E para quem quer usar, deve respeitar as distâncias, os locais, porque temos que ter muita atenção. Senão podemos até criar um incêndio. Que mensagem é que deixa para os outros telespectadores que estão a acompanhar esta entrevista e que também estão a preparar as festas? Que passem bem as festas da melhor forma e que estejam sempre rodeados dos seus próprios familiares, né? Da sua família neste caso, e que tenham um dia feliz e um dia natalício. Durante as festas é comum desfrutar de refeições fartas e deliciosas. No entanto, esta alegria pode ser rapidamente interrompida por uma intoxicação alimentar. Para evitar este problema, siga as orientações da doutora Luzmira Demande, médica gastroenterologista. Falar de quadra festiva é falar de uma época em que, na verdade, é um momento de festa, é um momento de confraternização e é um momento caracterizado por excessos. Okay? Basicamente, o que eu gostaria de deixar como recomendações é que nós deveríamos organizar a nossa quadra festiva. A nossa quadra festiva vai desde os preparativos, a própria quadra festiva e o pós, que é depois da quadra festiva. Portanto, eu poderia dividir a quadra festiva nestes grandes 3 momentos. Na pré, que é na fase da preparação da quadra festiva, o que nós gostaríamos de recomendar é evitar os excessos, não é? Evitar os excessos, estamos a falar de compras de uma forma exagerada, particularmente no que concerne aos produtos alimentícios. Isto porquê? Porque, na verdade, as pessoas compram por excesso, preparam ou confeccionam por excesso, e depois o que acontece é aquilo que a gente sabe, também come-se por excesso e o maior problema da compra por excesso é a posterior, que é a forma de conservação. Porque se comprou em excesso, não consumiu tudo aquilo que comprou, então vai sobrar. E aí é onde mora a maior preocupação, são as sobras. Aquilo que é a sobra deve-se evitar, deve-se procurar ao máximo confeccionar aquilo que se vai consumir, não é? E se houver alguma sobra, recomendável é a partilha, não é? Que é para evitar que andemos sempre a armazenar de uma forma não adequada os alimentos já confeccionados, porque estes vão ser um fator de risco para a proliferação bacteriana e que é a contaminação destes alimentos e provocar depois aquilo que nós chamamos de distúrbios gastroenterites, não é? Que são distúrbios gastrointestinais secundários ao consumo de alimentos não devidamente armazenados, por um lado. Por outro lado, também temos o tipo de alimentos que nós consumimos, não é? Por preferência, na quadra festiva há muita tendência a comer muitos alimentos gordurosos, muitos bolos que são açucarados. Portanto, este tipo de alimentos, efetivamente, são bonitos, são característicos de quadra festiva, mas devem ser consumidos com moderação. Não podemos aqui dizer que não se consome, não. Pode-se consumir, porque o problema não é o consumo até que então, o maior problema é a quantidade. Então, vamos sim confeccionar os nossos bolos, os nossos alimentos, mas vamos consumir de forma moderada, ok?
E depois, por outro lado, também temos o próprio processamento dos alimentos, não é? Evitando os fritos, preferindo sempre pelos grelhados ou pelos estofados, é uma boa opção. Os mesmos alimentos que nós comemos, podemos evitar a forma do processamento frito e preferir a forma do processamento mais saudável, onde há menor risco de termos também a maior concentração de gordura. Retirar a pele dos animais é onde se concentra a maior quantidade de gordura. Se nós retirarmos a pele dos animais, vai de certa maneira conferir uma certa qualidade nos alimentos. Portanto, preferir sempre o consumo de carne magra ou carne evitando neste caso a carne vermelha, é extremamente importante. Pode-se consumir, não digo que não se consome, pode-se consumir, mas com uma certa moderação, pautando sempre pelos grelhados, pelo estofado, por feito à panela, ao invés do fritos. Nas carnes, pautando mais pela carne branca, que é a carne de frango, e tirando, por exemplo, a pele aos alimentos. Isto são recomendações extremamente importantes. E, por outro lado, gostava também de referir e de realçar aos pacientes que já sofrem de patologias crónicas, como a diabetes, a hipertensão, os doentes com insuficiência renal crónica e outras doenças crónicas provavelmente já conhecidas pelos pacientes. Nestes casos, os pacientes ou as pessoas devem sempre pautar por zelar pela sua própria saúde. De uma maneira geral, estas são as recomendações e depois temos as recomendações já para um grupo específico, que são os pacientes que sofrem de alguma doença crónica. Estes devem efetivamente controlar a sua ingestão na qualidade, na quantidade dos alimentos. Falando de quadra festiva, não podemos esquecer de um grande problema, de um grande hábito, que são os hábitos de consumo das bebidas alcoólicas. O consumo de bebidas alcoólicas não deve ser feito de uma forma exagerada. Pautamos sempre por um consumo ligeiro, a moderado. Para quem efetivamente pode consumir, existe aquele grupo de pessoas que sofrem de doenças, como por exemplo, doenças do fígado. Estes pacientes não devem consumir bebidas alcoólicas. Aos demais, pauta-se e recomenda-se um consumo ligeiro a moderado, nunca exagerado. E por último, gostava de falar aquilo que é a prática da atividade física. Normalmente, durante a quadra festiva, as pessoas deixam de lado os bons hábitos no que concerne à atividade física. O que nós recomendamos é que realmente não deixem de lado esta prática e se por acaso ficar de lado, pelo menos logo após a quadra festiva, pautar-se por fazer uma atividade física regular, por forma a tentar balancear um bocadinho aquilo que caracterizou a quadra festiva. E pronto, isto são aquelas recomendações que eu deixaria e, de todas maneiras, gostava de desejar festas felizes, um Natal e um Ano Novo cheio de prosperidade para todos os nossos ouvintes e telespectadores. Pois é, prevenir é melhor que remediar. Portanto, é importante seguir as orientações médicas. Caso apresente algum dos sintomas que a médica gastroenterologista mencionou durante a entrevista, é importante procurar por um hospital para obter ajuda médica. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na segunda parte do nosso programa com mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Bom, as viagens e deslocações durante esta época festiva são comuns e torna-se importante garantir a segurança no trânsito. Confira a seguir algumas medidas de precaução que todo cidadão deve adotar durante esta época. Neste período em que nos encontramos, onde uma das características que tem se registrado é um maior movimento nas vias públicas, quer seja de veículos, assim como
de pessoas. E esse movimento cria condições de ocorrência de acidente de viação. Para que isso não ocorra, nós adotamos medidas educativas para que as pessoas possam ter mais atenção. Sobretudo, sempre que quiser sair de casa, é preciso ter em conta que o movimento na via pública mudou, porque estamos num período onde o fim do ano, onde há muita gente que quer fazer compras, quer passar o fim do ano, estão de férias as crianças. Então, essa é a primeira medida. E a segunda medida, qual é o meio que eu vou usar? Vou usar transporte pessoal, em que condição esse meio se encontra? Quais são as vias que eu devo levar? Qual é o movimento desses locais? Essas são as medidas que qualquer indivíduo, como condutor, deve ter em conta. E não esquecer, naturalmente, a possibilidade da alteração de um provável movimento naquela via em que estamos num período atípico. O peão vai sair de casa, vai atravessar a estrada, em que local, como é que vai atravessar a estrada. Sempre que assim o fizer, procura locais seguros, passadeiras, pontes pedonais. Na existência desses locais, poderá o fazer, mas de uma forma a criar um ângulo de 90 graus em relação à estrada. Repalhar o lado direito primeiro, à esquerda, de novo à direita, para avaliar a proximidade dos carros. Só assim que poderá atravessar depois de tomada essas medidas. Não é aconselhável atravessar a estrada a correr. Estamos a entrar num período natalício em que há um número considerável das pessoas que vão bebendo. Alguns se fazem a via pública já com copos. A lei estabelece o não consumo de álcool e se fazer-se a via pública na qualidade de condutor. Para os não profissionais, naturalmente, há uma taxa mínima de álcool que é 0,29, mais que isso não é admitido. E 0,29 tem uma relação com a massa em que estado o indivíduo consumiu o álcool. Alguém pode tomar um copo de vinho e atingir 0,29. Alguém pode tomar 2 cervejas e atingir mais que 0,29. E quando isso ocorre, nós aconselhamos as pessoas a abster-se de álcool, sempre que vão se fazer ao volante. Essa medida é extensiva para os condutores que fazem como profissionais. Serviço de táxi, transporte semicoletivo de passageiro, coletivo de passageiros, os que transportam mercadorias. Esses têm um tratamento especial, que ele não pode, em circunstância alguma, consumir álcool e se fazer ao volante. Mas pode ocorrer que ele consuma o álcool até altas horas da noite e se faz fazer ao volante nas primeiras horas. O álcool ainda permanece, apesar de não serem quantidades maiores no organismo, e quando for testado, acusar o nível de álcool, há sanções e queima multa, mas também há impedimento de conduzir por se apresentar com nível de álcool não autorizado. Ao peão, muitas pessoas não sabem que a lei não proíbe as pessoas beberem, mas nós, como polícia, recomendamos as pessoas beberem nos locais onde elas possam atravessar a estrada depois do consumo de álcool. Beber nos sítios próximos da residência é recomendável, não é uma imposição, pois sempre que há um acidente de tipo atropelamento, a lei estabelece que esses indivíduos envolvidos, se chegar a uma conclusão que apresentarem sinais de terem consumido álcool, também o peão é sujeito ao teste de álcool para aferir em que circunstâncias ele se encontrava. Então isso vai pesar na responsabilidade em caso de acidente. Aqueles que vão fazer viagem para fora das províncias, o nosso pedido é que colaborem com a polícia nos autocarros onde eles viajam. Sempre que constatar algum comportamento de risco por parte do condutor, tem a polícia em qualquer rua, em qualquer espaço onde eles são mandados parar, podem perfeitamente anunciar este condutor, ele se comporta aqui onde tem polícia, mas depois de passar o posto policial,
consegue imprimir uma velocidade de 100 km, numa situação que devia andar a 80. Está a usar o telefone constantemente. O telefone é um dos problemas que cria acidentes, pois cria o nível de distração é maior sempre que conduz enquanto se está ao telefone. Então, é o próprio passageiro que tem o direito moral de anunciar à polícia. Assim sendo, estaremos a contribuir ou a colaborar de uma forma ativa para que reduzamos os índices de acidentes, sobretudo aqueles que tiram vidas humanas. Os incêndios acidentais podem ocorrer durante as festas, devido a decorações elétricas, velas, entre outros elementos inflamáveis. Na reportagem que se segue, saiba como prevenir incêndios e aprenda a usar os fogos de artifício da maneira correta. A quadra festiva e precisamente a passagem do final do ano é uma fase de muita agitação, muita euforia, e justamente porque estamos eufóricos e agitados, temos alguns comportamentos que não nos fazem ver ou ter uma visão daquilo que é o perigo ou daquilo que este nosso comportamento adotado pode nos oferecer como perigo. Falando concretamente dos fogos de artifício, é importante primeiro nós adquirirmos num local que seja credenciado. Existem locais credenciados para fazer a venda destes objetos e é nestes locais onde nós temos a certeza que estamos a comprar um objeto fidedigno. Não aconselhamos que estes objetos sejam comprados a nível dos semáforos ou das ruas, como é comum serem vendidos. Isto porque eles não nos oferecem uma confiança, não sabemos se de facto este objeto tem a carga correta ou o conteúdo que está no interior deste fogo de artifício é de facto o conteúdo ideal e não nos oferece de forma nenhuma segurança no material que nós estamos a adquirir. Por isso é sempre aconselhável adquirirmos os objetos pirotécnicos em locais que sejam credenciados. Também um aspecto importante que se deve referir é no momento da compra destes objetos pirotécnicos, é importante nós comprarmos um objeto que tenha uma base. Esta base vai nos permitir nos mantermos seguros, porque nós não vamos segurar este objeto nas nossas mãos, vamos acender e deixá-lo no chão ou no local em que esta base fica firme e este objeto pode ser usado de forma segura. Porque se usamos segurando na mão, nós podemos ter ferimentos a nível do nosso peito, a nível das mãos, e estes ferimentos podem ser graves ao ponto de, para além de feridas, criarem também aqui situações de amputação de dedos ou até da própria mão. É importante que estes objetos pirotécnicos sejam usados longe de pessoas, de carros, de casas, de fiações elétricas, isto para evitar qualquer situação que possa propiciar um incêndio, porque o que sai destes objetos é uma brasa e esta brasa, em contato com qualquer material que seja altamente inflamável, incorre a uma situação de eminência de incêndio. Chamar também a atenção aos encarregados de educação para redobrarem a atenção com as crianças, porque é comum nós verificamos crianças a fazerem aquisição destes objetos pirotécnicos que normalmente ou vulgarmente são chamados por paixões. As crianças têm muita apetência em comprar estes objetos e porque nós sabemos que as crianças não têm a devida noção do perigo, elas incorrem a uma situação que lhes coloca em perigo para a sua integridade física, mas também para os que estão ao redor, porque o mau uso destes objetos propicia situações de incêndio e de ferimentos graves. Portanto, é extremamente importante os adultos, os pais encarregados de educação, redobrarem a atenção com as crianças neste aspecto. Chamar a atenção também para o cidadão no geral. Quem fizer o consumo de bebidas alcoólicas, nós não aconselhamos que faça o uso ou o manuseio deste objeto. É sabido que o consumo de bebidas alcoólicas muitas vezes está associado a um estado de embriaguez. E quem está num estado de embriaguez não goza de faculdades mentais suficientes para fazer o discernimento do perigo ou para fazer o uso seguro deste objeto, garantindo a sua segurança e a segurança das pessoas que estão ao redor. É comum também nós verificamos durante
a passagem do ano, cidadãos que fazem a queima de pneus a nível das vias públicas ou das ruas das suas zonas ou bairros como forma de festejar, mas não aconselhamos que este comportamento seja seguido, porque o pneu, uma vez aceso, também constitui uma das possibilidades de surgimento de incêndio, mas também de queimaduras para pessoas que estão ao redor, caso este pneu ou estas pessoas estejam em contato com este pneu que está em chamas. Um outro aspecto também que é importante referir, ainda a nível do uso de objetos pirotécnicos, é o uso de objetos que não foram acendidos ou não explodiram devidamente. Caso este fenômeno aconteça, é aconselhável que se coloque este objeto num balde com água ou até enterrá-lo na areia, para garantir que este objeto não vá se reacender e de forma descontrolada vai criar também uma situação de incêndio e até de ferimento para pessoas que se encontram a nível daquele local que o objeto estava a ser usado. É importante também frisar que o uso dos fogos de artifício, mesmo quando da passagem do ano, deve ser usada das 23h59 até 0h10, isto para garantir a segurança, porque nós verificamos que existem indivíduos que se aproveitam desta situação por conta do som que é emitido por esses objetos pirotécnicos, aproveitam-se da situação para lograr os seus intentos. E como forma de reduzir a possibilidade de qualquer surgimento de infortúnio, mesmo por causa de pessoas ou cidadãos que se aproveitam desta situação, é importante garantir a observância deste período para o uso dos fogos de artifício. Verificamos também que existem casas de pasto, locais em que acomodam pessoas ou recebem pessoas para a passagem do final do ano e fazem também o uso destes objetos pirotécnicos. É aconselhável que todo equipamento, todo material de segurança contra incêndios e outros riscos seja cumprido para garantir que as pessoas que estejam naquele local estejam de forma segura e qualquer iminência de incêndio causado pelo mau uso destes objetos pirotécnicos possa ser atendido de forma rápida, sem criar danos avultados. Refiro-me aqui a danos materiais, mas também a danos humanos, porque são locais que acolhem muitas pessoas e pode haver aqui situação de queimaduras em grande escala ou de ferimentos em grande escala, caso estes requisitos em matéria de segurança contra incêndio não sejam cumpridos. É comum nós fazermos o uso massivo do gás de cozinha nesta época para garantir a confecção de alimentos. E é importante nós também redobrarmos a atenção com este gás de cozinha para questões de fuga de gás, porque se nós não desligamos devidamente a boca de fogão após a confecção dos alimentos ou não desligamos o redutor da nossa botija também após o uso do fogão, podemos incorrer a fugas de gás. E estas fugas de gás, se não detectadas a tempo útil, podem gerar explosões e destas explosões temos situações de incêndio em grande escala ou em grande envergadura e que também pode propiciar a situações de perdas materiais de forma avultada e até de óbitos também, que estamos a referir aqui de perdas humanas. É importante também verificarmos a questão do uso da eletricidade. Neste aspecto, gostaria de salientar o uso da árvore de Natal, porque durante a quadra festiva nós sabemos que temos o Natal e a passagem do ano. E no Natal é uma prática comum, nós temos nas nossas casas a árvore de Natal. E na árvore de Natal nós acoplamos as luzes, que é para dar um pouco mais de brilho, melhor ornamentação à nossa árvore. Mas estas luzes devem ser utilizadas também de forma correta. É importante que estas luzes estejam apenas ligadas em momentos em que nós podemos fazer a monitoria destas luzes. Porque se nós não estamos a fazer a monitoria dessas luzes e temos situações de curto-circuito, incorremos também a situação de incêndio. Isto porque a árvore de Natal, na sua constituição, 90% dela, se não 95%, é feita de plástico. E plástico que é um material altamente inflamável e em contacto com uma outra fonte de ignição ou um objeto ou algo que tenha aqui o surgimento de energia pode criar uma situação
de incêndio. As luzes não devem estar ligadas de forma intermitente. É sempre bom garantir um tempo em que elas estejam a descansar, justamente por causa do contacto da lâmpada com o material que é feito a árvore de Natal. Por ser de plástico e a luz também, o aquecimento, o autoaquecimento daquela luz em contato com o plástico pode também gerar situações de incêndio. Portanto, são situações ou são pormenores que parecem ser inofensivos, mas que podem criar danos muito grandes. E em caso de qualquer emergência, os serviços do SENSAP são a título gratuito e podem contactar o SENSAP através do número 82198, volto a repetir, 82198, mas também temos um outro número alternativo que é o 21 32 23 34, volto a repetir, 21 32 23 34. Através destes números o cidadão pode ligar e dizer qual é a sua situação de emergência e o SENSAP prontamente se fará ao local para garantir o seu socorro. Ao seguir cuidadosamente as orientações para a prevenção da intoxicação alimentar, a prevenção de acidentes de trânsito, prevenção de incêndios e prevenção de acidentes causados pelo mau uso dos fogos de artifício, estaremos a garantir com que as nossas festas sejam marcadas por alegria, saúde e bem-estar. Por hoje é tudo e até uma próxima oportunidade. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo de WhatsApp. Tchau, tchau. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.